Segue agora falando com Mário Sabino, colunista aqui do Portal Metrópolis. Vamos sim repercutir a escolha do novo Papa, do novo nome. Então, Papa Leão XIV, o escolhido, nesse conclave 2025. Oi, Sabino, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Neila, tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos aqui na expectativa da sua opinião, de saber a sua opinião sobre essa escolha e de que forma essa escolha vai impactar a Igreja Católica daqui para frente. Bom, são vários pontos que eu julgo interessantes, né? Em primeiro lugar, caiu o mito, digamos assim, de que jamais haveria um Papa americano. Por que jamais haveria um Papa americano? Essa era o pensamento até a escolha do Leão XIV. Porque os Estados Unidos são a principal potência mundial, econômica, bélica, cultural, enfim. Então, seria um pouco demais que a Igreja Católica também tivesse um Papa americano. Esse mito caiu. Ajudou a cair, na queda desse mito, o perfil do Prévost, né? Ele é o menos americano dos cardeais americanos. Ele tem uma experiência missionária no Peru. Ele tem um certo refinamento intelectual pelo fato de ser da ordem agostiniana, que é uma ordem muito, muito intelectualizada. Santo Agostinho era foi um dos grandes intelectuais da Igreja. E ele tinha uma conexão muito grande com o Papa Francisco, né? Agora, como dizia Santo Agostinho, não basta você fazer as coisas boas, é preciso fazê-las bem. E talvez o Papa Francisco não as tenha feito tão bem assim, embora ele tenha seguido a direção certa em alguns aspectos, principalmente no combate à pedofilia dentro da Igreja, né? O Papa Francisco, como se sabe, além de ser o Papa que mais combateu a pedofilia na Igreja Católica, né? Justamente o fato que levou à renúncia, foi a gota d'água para a renúncia do Bento XVI, foi essa impossibilidade, né? Essa impotência de combater esse aspecto danoso para a Igreja. O Papa Francisco pegou para si, ele foi até onde era possível, né? Espera-se que agora o novo Papa leve isso adiante. O Papa Francisco também abriu uma pequena janelinha, né? Para as uniões gays, né? Não aceita o casamento gay, mas permitiu que padres católicos abençoassem, né, os católicos que optassem por esse tipo de união. Isso já é um tremendo passo para a Igreja, embora seja muito pequeno, seja uma pequena janela para quem está de fora, né? Tanto que causou uma grande comoção no meio mais conservador da Igreja. Vamos deixar claro que não existe essa coisa de progressista e conservador na Igreja. Isso é uma facilidade jornalística, né, que nós utilizamos, inclusive eu. A Igreja é conservadora, né? Tem aqueles mais e aqueles menos conservadores, né? E eu não estou falando aqui, obviamente, dos aloprados da teologia da libertação, que isso é outra história. Muito bem, voltando ao cardeal americano. Ele escolheu, é muito interessante assim, os símbolos, né, que são utilizados na primeira aparição, né? Quando ele entrou com uma estola, a estola papal, veja, essa estola, o Francisco, ele se recusou a usar quando apareceu, quando assomou ao balcão da Basílica de São Pedro. Ele apareceu todo vestido de branco, né? Ou seja, já era uma mensagem da simplicidade que ele queria transmitir. No caso do Leão XIV, ele aparece com a estola, ou seja, é uma deferência aos conservadores, pode ser lido assim. Não que ele seja um conservador, mas mostra que ele manterá um diálogo com o setor da Igreja mais conservador. Porque esse é o ponto que mais preocupava o cardinalato, principalmente o cardinalato mais experiente. A desunião no interior da Igreja, porque o Francisco, ele
teve esse aspecto danoso. Ao fazer o bem, ele não fez tão bem assim, porque ele causou fraturas no interior da igreja, né? Fraturas que foram muito expressas claramente quando ele morre, né? Através das vozes mais conservadoras do clero americano, né? O fato dele também ter feito uma menção inicial à paz, a paz desarmada e que desarma, né? Isso, obviamente, no momento que nós vivemos, com grandes conflitos na própria Europa, no caso da Ucrânia, né, da agressão russa à Ucrânia, no caso de Gaza, aquela encrenca de Israel com Hamas, né? Agora você também tem Índia e Paquistão, enfim, a gente vive um momento muito conflagrado e com ameaças de outras conflagrações. Essa mensagem de paz, quando ele fala em paz, isso foi lido, obviamente tem que ser lido assim, para esse tipo de paz entre as nações. Mas também você pode ler como uma mensagem de paz para o interior da igreja. Ou seja, somos de uma mesma instituição, representamos Cristo na Terra, né? Somos a igreja de Cristo na Terra. Então, temos que encarar as coisas com menos espírito menos belicista, tanto de uma parte como de outra. Então, espera-se que este Papa seja o Papa da paz, tanto também para fora como para dentro da igreja. Agora, eu não estimo que ele seja uma voz tão, digamos assim, ingênua, no caso do discurso pacifista para fora. Talvez ele fique no meio termo entre Francisco e o João Paulo II, que admitia, e muito coerentemente, eu diria, que as nações possam se defender. Ao contrário do Francisco, que queria que a Ucrânia erguesse uma bandeira branca para a Rússia, como se isso fosse resolver todo o problema. A escolha do nome também tem um aspecto muito interessante, porque o último Papa Leão foi o Leão XIII no século XIX, né? E o Leão XIII, o pontificado dele, ficou marcado pela encíclica Rerum Novarum, ou seja, de coisas novas. E o que era essa encíclica? Foi a primeira encíclica papal, uma preocupação de caráter social. Veja, o tempo da igreja é um tempo mais lento. Então, depois da Revolução Industrial, já no final do século XIX, né, o Leão XIII resolve tocar no assunto das condições sociais dos trabalhadores. Certo? Então, ao escolher esse nome, fica evidente que ele quer dar uma continuidade também ao aspecto social, né, de luta social da parte do clero. Mas não se espere, obviamente, que seja alguma coisa na linha da teologia da libertação, que tem um dos seus berços no Peru, onde ele foi missionário, né? Espera-se que haja uma atenção especial do Papa para a situação dos trabalhadores, principalmente nos países de terceiro mundo, países chamados países em desenvolvimento, né? E isso está expresso justamente, acho, né, tudo indica que, pelo nome que ele escolheu, que faz referência a esse Papa, cuja grande encíclica foi a primeira encíclica de caráter social da Igreja. O fato dele ser americano é muito interessante, porque no momento em que os Estados Unidos enfrentam um repúdio de boa parte do planeta por causa do Donald Trump, né, o fato do Papa ser americano mostra digamos assim, um outro lado dos Estados Unidos perante o mundo, né? Um Papa que é missionário, que trabalhou na América Latina, né, que é refinado intelectualmente, tudo, veja, são imagens que se contrapõem à imagem dessa América trumpista, né, e tão estridente que nós temos hoje. Então, é interessante também, porque talvez sirva para abaixar a guarda em relação a esses Estados Unidos aí que são um motivo de muita preocupação e de espanto.
O Papa Francisco, ele falava espanhol e falava um italiano così cosà, né? Não era um Papa poliglota. No caso do Leão XIV, obviamente a língua natal dele é o inglês, que é a língua franca hoje do mundo, né? O latim do mundo contemporâneo, né? Fala o espanhol, que é uma das línguas, que é a segunda língua mais falada no Ocidente, né? E o italiano dele é meio duro, mas ok, tá bastante interessante. Talvez ele fale alguma coisa de francês, ele tem uma certa ascendência francesa, ele nasceu em Chicago, mas o nome dele, Prévost, né? O sobrenome é um sobrenome francês, talvez, eu não sei, ele tem alguma conhecimento também de língua. Veja, conhecer línguas, obviamente que abre horizontes, mas eu não estou falando do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, eu estou falando do ponto de vista da interlocução, ou seja, ele é um Papa que fala, ao falar inglês principalmente, né, ele pode pegar o telefone e conversar diretamente, sem intermediação, né, não só com o presidente americano, como com basicamente todos os presidentes de nações desenvolvidas hoje, né, que têm o inglês como língua de comunicação. Então, isso é um aspecto que pode parecer secundário, mas é um aspecto importante, né? Depois de um Papa praticamente monoglota, você tem um Papa que fale mais de duas línguas, né? Isso é um fator interessante, entre as quais a língua de comunicação universal. Isso facilita bastante as coisas. Eu acho que no frigir dos ovos é uma escolha interessante, porque é o que os meus colegas vaticanistas italianos dizem. Tudo se encaminhava para um conclave rápido, como eu chamei a atenção num dos meus artigos, e seria no máximo de até 5 votações. Esse teve 4, ou seja, foi o mesmo número de votações do Bento XVI, uma menos do que do Francisco, então foi um conclave rápido, o que mostrou que a igreja está unida, né? Porque toda aquela conversa, são papas de diferentes partes do mundo, é difícil de comunicar, as coisas não funcionam assim, né? Eles quiseram transmitir uma imagem de unidade ao fazer uma escolha rápida, e conseguiram transmitir, isso é importante. Com um papa que prega a unidade, que é moderado e que representa, como eu ia dizendo, eu queria dizer antes, uma continuidade descontínua. Ou seja, ele era um dos cardeais preferidos do Papa Francisco, inclusive era o do dicastério, comandou o dicastério dos bispos no Vaticano, que é um dicastério importante, né? Mas pelo perfil dele, né, é um perfil mais moderado no sentido de ser mais conciliador. Ou seja, o que se projeta aqui é uma igreja que seguirá no caminho de Francisco com reformas graduais, com maior interlocução com os cardeais mais conservadores, os setores mais conservadores, né? E que terá uma atenção especial, imagina-se, com a questão dos trabalhadores, né? A questão dos trabalhadores que são submetidos a más condições, do desemprego, né? Do subemprego, da precariedade, enfim. Eu imagino que haverá uma atenção maior da parte desse Papa. O último ponto que eu gostaria de tocar é sobre essa igreja americana, né? Os Estados Unidos não são um país de maioria católica, né? As denominações protestantes ainda são predominantes, é um país que se construiu sob a ética protestante do trabalho, né? Mas tem uma população católica, uma parcela católica importante. Primeiro, através da imigração irlandesa e italiana, né? E depois por meio da imigração hispânica, né? Hoje, a população americana é uma população da ordem católica, né? Dentro da população americana, é da ordem de 19%, 20%. Ou seja, uma parcela importante dos americanos tem fé católica. É uma igreja
com um perfil mais conservador, né, tanto que atraiu o J.D. Vance, né, o vice-presidente, que se converteu em 2019 ao catolicismo. Né? Então, desse ponto de vista estratégico dentro dos Estados Unidos, pode ser muito interessante esse Papa, porque ele pode reavivar, intensificar, né, a fé católica dentro dos Estados Unidos e, eventualmente, até atrair mais gente para o catolicismo. E os Estados Unidos são um país muito importante para a igreja, porque é uma igreja com muito dinheiro. Né? E não adianta a gente fazer voto de pobreza, né? Vender. A igreja precisa de dinheiro, né? Para sustentar suas ações missionárias, sustentar sua estrutura, enfim, sustentar o seu alcance. Pense na igreja como uma grande multinacional. Né? E a igreja americana, desde há mais de século, é a igreja mais rica de todas as igrejas católicas. Tanto é que eu vou lembrar aqui que, se eu não me engano, acho que foi em 1922, quando morre o Papa, a igreja, depauperada ainda no rastro da Primeira Guerra, não tinha dinheiro para fazer o conclave, para enterrar o Papa e fazer um conclave. E aí mandaram, do Vaticano, mandaram telegramas para os cardeais americanos pedindo dinheiro, e os cardeais americanos enviaram esse dinheiro, né, para que a igreja pudesse enterrar o Papa e pudesse organizar o conclave. Então, a igreja americana tem esse aspecto que não é um aspecto desprezível, muito pelo contrário, de ser uma igreja rica, além de numericamente importante, apesar de não ser, dos Estados Unidos não serem um país de maioria católica. Ao Interessante, final das Sabino, contas, isso. foi uma escolha muito atilada, não diria dos cardeais, mas do Espírito Santo. Interessante os seus apontamentos, principalmente no que se refere à questão dos trabalhadores. É uma observação importantíssima. A gente não tinha visto uma outra observação sobre isso, até mesmo por conta do segmento do nome, né, dele, né, de Leão XIII para Leão XIV. E sobre Donald Trump, até na sua própria coluna, você já tinha abordado essa questão do Donald Trump lá no Vaticano. Trump, que foi ao funeral do Papa Francisco, como você muito bem acabou de dizer, os Estados Unidos não são um país de maioria católica, mas Trump mostrando com essa visita, fez questão de participar, de ir até o funeral, ao velório do Papa Francisco, mostrando a importância do catolicismo até mesmo para os norte-americanos, que agora com certeza vai passar a ser ainda mais importante. O Trump, ele teve a maioria dos votos católicos, né? Nos Estados Unidos. Então, ele ficou na dúvida se iria, né, daquele jeito sempre meio abilolado dele, né, mas acabou, obviamente, alguma voz divina soprou no ouvido dele que era bom ele ir. Né. Agora, não deem ouvidos porque, sabe, nesse momento, em rede social e tudo mais, eu não sei o que estão dizendo, mas pode ser que digam, não, a Igreja Católica cedeu ao Trump, houve interferência do Trump. Não. As potências, os governos tinham influência, alguns até tinham direito a veto, a vetar nomes escolhidos em conclave, até o início do século XX. Né? A partir de então, nunca mais tiveram essa possibilidade, né, de interferir. Então, é curioso, quando você vê a Piazza San Pietro, quando anuncia um nome, você sente um anticlímax, né, o Papa americano, né, mas eu tendo a crer que no decorrer do período, né, a gente tem que verificar isso, obviamente, esse Papa não decepcionará aqueles que esperam que a Igreja siga o caminho do Papa Francisco, mas sem perder a ternura, digamos assim, em relação aos conservadores. Né? É difícil, é uma empreitada difícil, né, atender a ambos os lados, ou a mais de um lado, né? Mas esse Papa ele tem uma experiência missionária e também curial, ou seja, ao chefiar um dicastério,
ele tem uma experiência muito grande na Cúria Romana. E a Cúria Romana é um aparato burocrático, né, doutrinário, burocrático, administrativo, encastelado no Vaticano, com o qual o Papa Francisco tinha muitas rusgas, né? Tanto que reformou, e o Papa Francisco era uma personalidade autoritária, não avisava de certas decisões, então tinha ali um mal-estar da Cúria Romana com o Papa Francisco, o governo da Igreja, né? E pelo fato de ter atuado num dicastério, ter feito parte da Cúria Romana, eu tendo a crer que também esse Papa é capaz de dar a devida importância ao governo da Igreja, né? Que foi um dos aspectos também levantados pelos cardeais mais antigos, como o Giovanni Battista Re, que é o decano do Colégio Cardinalício, que não participou da eleição, que já tem 91 anos, quando ele fez a sua homilia na missa pro-eligendo Romanus Pontificis, uma coisa assim, ou seja, a missa que antecede o conclave, né? E ele fez uma homilia em que ficou claro que a unidade da Igreja era o principal ponto a ser observado pelos cardeais ao escolher um papa, ou seja, um papa que pudesse conciliar, seguir um caminho de reformas, mas sem acirrar divisões, né? Então, do governo da Igreja, em relação a aspectos da sociedade moderna, né, em relação mesmo a essa luta, esse combate que deve ser sem tréguas à pedofilia, aos abusos sexuais cometidos pelo clero, né? Então, eu acho que esse Papa também dará conta desse aspecto que é fundamental no interior da Igreja, que é o próprio governo da Igreja. Você não ter um Papa, veja, um Papa, ele tem poder absoluto, né? É uma monarquia, digamos assim. Uma vez que você é eleito Papa, você se torna um monarca absoluto. Mas não é porque você se torna um monarca absoluto que você tem que agir como um déspota absolutista, né? Então, você ouvir as pessoas, você dar devida atenção a quem governa a Igreja juntamente com você, isso é um ponto também muito, muito importante que, como eu disse, este Papa pode dar conta, do qual esse Papa pode dar conta. Ao final das contas, eu repito aqui a frase de Santo Agostinho: não adianta fazer coisas boas, né? Não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. E eu tenho a impressão de que esse será, pelo menos internamente, um mote do novo Papa, do Leão XIV. A Igreja Católica, Sabino, ela espera hoje que esse Papa ele seja também um chefe de Estado. Eu digo isso por conta das relações internacionais, das guerras que você bem acabou de falar, dos conflitos. O Papa Francisco ele falava bastante, principalmente em momentos de oração, sobre as guerras, mas não se interferia muito. O que se espera hoje, não da Igreja, mas dos católicos? O que os católicos esperam do Papa hoje enquanto chefe de Estado? Olha, eu não acho que os católicos possam ser, assim, eles não pensam de uma maneira única, né? Não é um bloco, né? Católico, católico é o bicho mais esquisito que existe, né? Porque é o bicho que, tudo bem, ele se batiza e só vai lembrar de Deus quando morre, né? E quando casa pela primeira vez, é a única vez que ele se lembra de Deus. Mas digamos assim, o aspecto da temporalidade da Igreja, do poder temporal da Igreja, a Igreja não tem mais poder temporal. Vamos lembrar da frase do ditador russo Stalin, né, que ironizava a Igreja Católica perguntando quantas divisões o Papa tinha, né? O Papa não tem divisões, mas tem uma influência espiritual, digamos assim, e moral muito grande ainda, né? Não só sobre o 1.400.000.000 de católicos, né, de gente que foi batizada, mas também sobre um espectro maior da humanidade. Essa frase do Stalin, ela foi desmoralizada pelo João Paulo II. Vamos lembrar que o João Paulo II foi um papa, o papa que ajudou a demolir o comunismo, né? O papa polonês, né? Que desafiou o poder soviético, não só na Polônia, mas como
em todo o leste europeu e ajudou, ao lado do Reagan e da Thatcher, né, dois líderes políticos, né, a minar as bases do comunismo, né. A grande mensagem dele, quando ele assoma ali ao balcão da Piazza San Pietro, era non abbiate paura, né, não tenham medo, né. Isso foi também um recado, né, aos tiranos comunistas, né, que solapavam, que dominavam a sua colônia natal, né. Então ele tinha também esse desejo e esse objetivo quando assumiu o papado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Papa, qualquer que seja ele não tem o poder temporal. Então, assim, ele é um chefe de Estado pelo arranjo que foi possível fazer quando, depois da unificação da Itália, né, o Papa se considerava um prisioneiro no Vaticano, até que, sob Mussolini, foi assinado o Tratado de Latrão, né, e se estabeleceu ali a convivência entre o Estado italiano e o Estado, e o Vaticano se torna um Estado, né, é reconhecido como um Estado, né, um pequeno país, né, e aí o Papa tem um poder de chefe de Estado apenas na circunscrição ou sobre as propriedades do Vaticano. O poder do Papa continua sendo um poder espiritual e moral. Nesse aspecto, como chefe de uma instituição religiosa com mais de 2000 anos de existência, ele tem um certo poder, uma certa capacidade de influir, e aí depende muito da personalidade do Papa. No caso, João Paulo II, ele tinha uma personalidade muito forte, ele tinha um conhecimento na pele do que era o comunismo muito, muito, muito vivo, né? Então, ele exerceu essa influência de uma maneira muito, muito forte, muito direta. Outros papas já não tiveram essa capacidade. O próprio Francisco, ele é o que se diz, né? Assim, das pessoas que eu respeito e leio, que estudam a igreja, que cobrem a igreja, o Papa Francisco, ele não era europeu, embora ele tivesse uma origem italiana muito próxima, né? E ao não ser europeu, ele não compreendia muito bem, nem se interessou muito em conhecer os aspectos mais, digamos assim, terrenos da geopolítica europeia e mundial, né? O Papa Francisco, nesse aspecto de estratégia, digamos, política, ele teve uma iniciativa muito bem sucedida na China, né? A Igreja Católica Chinesa era uma igreja católica muito perseguida pelo regime, né? E ele firmou em 2018 um acordo com a China, pelo qual os cardeais que ele nomeia passam pela aprovação prévia do regime chinês, né? É um acordo muito discutível, obviamente, porque enfraqueceu muito a resistência católica chinesa, né, no país, né, mas, ao mesmo tempo, permite que as atividades da Igreja Católica elas não sofram violências muito excessivas, né? Quem firmou esse acordo foi o Parolin, que até a eleição do Leão XIV, ele era o favorito, né? Tanto que quando sai a fumaça branca, dando um resultado muito rápido, todo mundo espera, todo mundo, né? Os vaticanistas esperavam que então, então deve ser o Parolin, assim como aconteceu com o Bento XVI, que entrou Papa e saiu Papa do conclave, né? No entanto, não foi o nome dele o escolhido, foi o do cardeal americano, Robert. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Parolin, que era secretário de Estado do Francisco, né, teve esse papel, junto com o Francisco, de estabelecer uma convivência pacífica, digamos assim, com o regime chinês. Esse tratado ele é renovado de 2 em 2 anos.
É um acordo que tem validade de 2 em 2 anos. Eu imagino, apenas imagino, que o Parolin, se aceitar, ele será mantido como secretário de Estado do Leão XIV, porque essa é a tradição, e você mantém a tradição, obviamente não a tradição desde sempre, mas uma certa tradição do século XX, a segunda metade do século XX, que é desde a segunda metade do século XX, que é manter o secretário de Estado do Papa anterior, pelo menos durante algum tempo. Então, pode ser que o Parolin, pelo fato de ter sido o artífice do tratado com a China, seja mantido pelo Leão XIV, né? Mas esse tratado da China, por exemplo, foi um aspecto interessante do papado, do papado de Francisco, e que demonstra, digamos assim, uma visão não apenas de chefe espiritual, mas também de chefe de Estado, um chefe com algum poder temporal, entendeu? Sabino, a partir do momento que foi divulgado o nome do novo Papa, é claro, começam a surgir histórias, biografia vai sendo aumentada, Wikipedia é atualizado, mas o que estão me contando aqui é que o Papa já havia falado antes sobre a questão LGBTQIA+, a inclusão dessas pessoas na Igreja Católica, dele ser contra essa inclusão da categoria LGBTQIA+, na Igreja Católica, e também sobre ideologia de gênero, ou seja, a gente já vê, então, um Papa mais conservador, um pouco mais conservador, como você disse. Não, mas exatamente esse é o ponto, você entende, Neila? Não existe cardeal progressista Sim. Nesse aspecto, você entendeu? Não existe. Existem aqueles que são mais conservadores, ou seja, aqueles que aceitam abrir uma pequena janela, né? E aqueles que não aceitam. Veja, a gente tem as pessoas hoje têm essa mania, né, a inclusão. Gente, não é assim que sempre funciona. Veja, uma igreja como a igreja católica, ela não tem um aspecto de inclusão, não tem um departamento da empresa de inclusão. Isso não existe, né? Isso não existe. Agora, veja, aí cabe cada um seguir ou não a igreja que quer, né? Se dentro de uma instituição você não se sente bem, né, e você não consegue mudar a instituição, você então ou aceita ou sai, né? É assim que as coisas funcionam. Existe também existe um pensamento doutrinário. A gente está falando aqui de uma empresa que de repente passa a defender o verde, passa a defender a inclusão de gays, não, é uma igreja que tem doutrina, né? É uma igreja que não acredita em mais de 2 gêneros. Aliás, o governo inglês também não, por ordem do Supremo lá deles, né? Não tem mais. Então, assim, essas novidades ou essas aceitações que, veja, por mim, todo mundo era aceito. Eu pessoalmente, acho muito contraproducente você não ter a Igreja Católica não ordenar mulheres, até porque você tem ainda preservar o celibato de padres, né? Até porque você acaba abrindo caminho para abuso sexual, né? Você acaba virando refúgio de gente que não consegue assumir a sua condição sexual, sua sexualidade fora, e vai para a igreja, né? Você tem uma carência de vocações. Então, assim, como é que você pode fechar a ordenação para metade da população humana, né? Isso não faz muito sentido. Mas é uma tradição, tem uma doutrina por trás disso, né? Que para mudar é extremamente difícil e complicado, né? A Igreja Católica é uma daquelas poucas instituições, eu não estou defendendo a Igreja Católica, estou tentando apenas entender a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma das poucas instituições que ainda faz questão de manter uma certa coerência. Ainda que a coerência não se case com o mundo moderno, é uma coerência doutrinária, uma coerência, né? E as mudanças da igreja se dão ao longo de séculos. O tempo da igreja é um tempo muito diferente. Eu disse aqui,
A primeira encíclica, Rerum Novarum, foi até rápida, mas aconteceu muito depois da Revolução Industrial, muito depois dos movimentos socialistas acontecerem, né? De estarem até, de certa forma, ameaçando o primado da igreja dentro das classes operárias, né? Então, do proletariado. Então, assim, é por isso que é importante dizer, o Francisco, ele não era um papa progressista no sentido mais amplo da palavra, né? Ele não admitia casamento gay. A igreja jamais vai aceitar o aborto. Esqueçam, isso vai contra os princípios mais básicos da igreja, né? Não é nem dogma, é princípio doutrinário, né? Então foi um passo gigantesco quando o Francisco, embora não aceite o casamento gay, não aceite que possa haver mais de dois gêneros, né? Ele abre essa pequena janelinha, como eu dizia, eu faço questão de usar o diminutivo, porque é pequena janelinha, é muito pequena, né? Ao permitir que padres católicos abençoassem católicos que optassem por esse laço, que é um laço proibido pela igreja, ou não aceito pela igreja, certo? Então, assim, este Papa, sim, não adianta ficar fazendo caça ao Papa agora, né? Não, ele é um católico, ele é um cardeal católico, né? É um cardeal que vem de uma tradição, que vem de uma doutrina, né? Então, por mais que ele possa ser um sujeito aberto, ele estará sempre limitado, né, pela doutrina e também pelos dogmas, né? Ele pode se mover um pouco, mas nunca será a ponto de atender o que um RH de uma empresa pode fazer, entendeu? Não é assim que funciona, gente. Esqueçam, né? Esqueçam. Não social católico, né? Não existe. Como? O Ministério da Inclusão Social no catolicismo. Não existe. Não. O que a igreja faz, veja, quando o Papa Francisco diz naquela famosa entrevista do avião, pela primeira vez, quem sou eu para julgar? Né? Ele não está julgando, mas está. Mas né? está. Mas está, né? Ele julga, não, olha aqui, estão em pecado, estão contra a natureza de Deus, né? Criada por Deus, mas a igreja abraça os pecadores. De qualquer, né? É o famoso atire a primeira pedra, né? Atire a primeira pedra, a passagem do Novo Testamento, né? É a mesma coisa. Então, assim, você tinha papas que atiravam a primeira pedra, agora você tem papas que não atiram a primeira pedra, você entendeu? Excelente análise, inclusive. Isso já é um grande... olha, acreditem em mim, isso é um grande passo. É um grande passo, né? Ainda mais para uma instituição que costumava queimar em fogueiras aqueles que eram considerados hereges, né? Entendeu? Então, não esqueçamos, né? Enfim, eu acho muito interessante para quem cobre catolicismo, quem estuda catolicismo, eu acho muito interessante esse passo que a igreja deu hoje. Se fosse o Parolin, seria alguma coisa, digamos assim, menos intrigante, né? Um Papa americano com todas as características que o Leão XIV tem, torna tudo muito mais interessante. Interessante o nosso papo, Sabino. Adorei todos os critérios e todos os apontamentos que você fez que não tínhamos feito anteriormente. Obrigada. Olha, a gente te espera aqui no Boletim, portas abertas para quando você quiser falar de qualquer assunto. Basta me colocar no ar. Então tá fechado. Olha, já ouvi gritos de alegria aqui perto de mim. Então tá bom. Ok. Muito obrigado. Obrigada, Sabino. Muito obrigado aos espectadores do Metrópolis também. Obrigada, até a próxima.